Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta para falar agora com o setor de café. A gente convidou hoje para trazer um panorama do que vem acontecendo, de como está a principal área produtora de café do Brasil, sul de Minas Gerais. A gente convidou o Gui Carvalho. O Gui, ele é consultor em cafeicultura e é também produtor referência quando a gente fala em produção de café. A gente esperou passar esse tempinho aí de seca prolongada, os 2 episódios de geada. O Gui está fazendo levantamento, visitando as fazendas para trazer para a gente qual é o real cenário que o produtor enfrenta hoje. E hoje ele veio aqui no Notícias Agrícolas para contar justamente o que ele tem observado aí nessas últimas semanas. Gui, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Oi, Virgínia, tudo bem? Eu que agradeço o convite de vocês, você, Virgínia, o João, sempre que chama a gente está aqui para colaborar, porque eu sei que o Notícias Agrícolas é um programa que o produtor assiste e com certeza a gente vai poder falar para muita gente. Gui, para a gente começar, a gente vem se falando aí ao longo desse último ano, mas antes a gente falava do problema só da seca, né? Você vinha alertando que a safra do ano que vem pode sim ter impacto bastante significativo, trazendo a orientação para o produtor, mas no mês de julho a gente teve aí os 2 episódios de geada, trouxe bastante dor de cabeça, a produtora assustou, e eu queria que você iniciasse com isso, contando para a gente qual é o cenário que você tem observado aí durante as visitas nas lavouras. O cenário ele é de fato preocupante, preocupa para 2022, trouxe mais problema. O que você tem de novidade para a gente hoje, Gui? Ô Virgínia, o ano de 2021, ele vai ficar na história pelo clima adverso, em especial para a cafeicultura. O nosso ano agrícola, que começou lá em 2020, lá em setembro, começou com aquele atraso de chuvas, também passou por veranicos e altas temperaturas, que prejudicaram muito o desenvolvimento das plantas. Nós tivemos muita temperatura elevada em dezembro, janeiro, fevereiro. E, em seguida, entramos num período seco com baixas reservas de água no solo e praticamente não choveu durante a colheita. Então, realmente, o café vem atravessando esses tempos difíceis. E, para finalizar, tivemos geadas, como há muito tempo não se via. Com o balanço de tudo isso, Virgínia, fica evidente que não está fácil produzir café, principalmente nessa que é o cinturão, o principal cinturão de produção de arábica do Brasil, que é o sul de Minas, parte de São Paulo, Cerrado. Está muito difícil produzir café. E Gui, eu sei, antes de entrar no ar, você falava para mim que você tem visitado algumas fazendas que representam aí a realidade da maioria dos produtores. Qual é o cenário que você tem observado? Como é que está a condição do parque cafeiro? O que o produtor tem lidado nesses últimos dias? Então, Virgínia, você me dá a oportunidade de falar que essa geada realmente ela acontece de várias formas. Ela acontece em situações diferentes, muitas vezes dentro da mesma fazenda. Eu vou contar um exemplo de uma das fazendas que eu assisto, que foi atingida em 15% da sua área de café. Só que essa área vai representar uma redução em torno de 20% da produção da safra do ano que vem. Por quê? Porque são lavouras mais novas, são plantas mais jovens, normalmente variedades melhores, né? Foram feitas num sistema de produção mais competitivo, tem um número melhor de plantas por área, enfim, variedades resistentes. Essas lavouras mais novas têm um potencial de produção maior do que as lavouras antigas. E normalmente essas lavouras mais novas foram localizadas nessas regiões mais de baixadas, tá certo? Onde o produtor acreditou que não ia ter mais risco de geada e ele arriscou plantar um pouco mais para baixo da onde que ele sabia que não geava. Então são lavouras que têm um maior potencial de produção, então o impacto nessa fazenda que eu estou citando vai ser de 20% menos de produção para a safra de 22.
Ô Gui, então, o que você está querendo dizer é que você está trazendo um exemplo para a gente hoje, mas há vários cenários em fazendas próximas. Eu, por exemplo, a minha lavoura foi atingida de uma forma, a sua lavoura foi de outra, e cada um vai ter que estudar qual é a melhor solução para ano que vem, é isso? A gente tem vários cenários hoje dentro de uma mesma região de produção de café arábica, é isso? Ô Virgínia, dentro de uma mesma fazenda, nós temos vários cenários. Além de ser não só na região, muitas vezes dentro da mesma fazenda, teve lugar que pegou geada mais leve, geada mais severa, geada moderada. Então, para você ter uma ideia, uma área que recebeu uma geada leve, ela vai ter uma perda parcial da produção. Nesses locais, não precisa nem podar, só fazer a desbrota. Tirar aquele ponteiro, conduzir os brotos, não tem necessidade de fazer uma poda uma poda de decote ou mesmo uma poda mais agressiva. Simplesmente conduzir com desbrota. É o que a gente fala, esses locais que só deu uma sapecada, tá certo? Agora, existem áreas que foram atingidas com a geada moderada ou severa, aí nessas áreas mais castigadas, essas têm perda significativa ou muitas vezes total da produção, aí haverá necessidade de realizar algum tipo de intervenção para recuperar o potencial produtivo. E sendo assim, quais são as ações que ele pode ter quando a gente fala no produtor que teve a lavoura atingida com intensidade forte, Gui? No que ele tem que prestar atenção e quais são as situações que ele pode ter que tomar, as ações que ele pode ter que tomar daqui para frente para tentar recuperar essa produção para o ano que vem? Certo. Eu vou te pedir para que eu comente quem teve uma geada mais leve primeiro. Essa geada mais leve, você vai retirar só a parte que foi atingida. Então, por exemplo, ela tinha o ponteiro, esse ponteiro queimou, a parte da barra não queimou, então você só vai tirar esse ponteiro. Ela vai produzir naquela saia ainda, é claro, com uma perda de potencial do que iria produzir muito grande, em torno de 20%, 30%, mas nesse local, apenas o decote e depois conduzir a desbrota já é o suficiente. Essa altura que o produtor vai ter que deixar essa planta vai variar, né? Ele vai tentar deixar o máximo da parte vegetada, porque mesmo assim essa parte ainda vai produzir um pouco. Nesse caso, não corta a ponta dos galhos, que a gente chama de desponte. Nesse caso aí, a gente recupera a capacidade produtiva da planta já para a safra 23. Colhe um pouco em 22, 20, 30% queria colher, e 23 já volta para uma produção melhor. A segunda situação, que é a que você me perguntou, aí sim, essas áreas ficaram prejudicadas e perderam o potencial após a geada. Então, nesse caso, aí o produtor tem que tirar aquelas pontas, fazer realmente o desponte, tem lugar que chama de esqueletamento, tá certo? Ele não tem nada de produção em 22 e a capacidade produtiva volta para 2023. Ô, Gui, a terceira... Virgínia. Só para eu entender, e essas ações que você está trazendo para a gente, esse manejo que você está trazendo que o produtor deve fazer, é agora, é já ou precisa esperar o retorno da chuva? Então, até aqui nós falamos que o produtor poderia aguardar. Sim. Se Deus quiser, essa chuva chegando logo, o produtor tem que começar a estudar agora para o quanto mais próximo da chuva ou assim que chover, ele já ter a decisão. Porque é essa complexidade que eu queria passar, Virgínia. Ele vai ter que chamar um técnico de confiança ou técnico da sua cooperativa e estudar cada caso. Cada área pode precisar de um tipo de ação. Então, ele tem que estudar agora. Daqui a pouquinho ele já pode começar a fazer. Quanto mais próximo da chuva, melhor. Se der uma chuva agora em setembro, como tudo está dizendo que deve ficar próximo da normalidade, ele já tem que ter essa estratégia, sabe? Tá. Para ele poder realmente ser o mais assertivo.
E, Gui, a gente tem ainda uma terceira situação, que é o do produtor que precisa fazer uma poda mais severa, né? Eu te cortei e peço para você dar continuidade, então, na sua explicação. Então, Virgínia, Virgínia, é o pior dos mundos, quando o produtor tem que fazer a poda que nós chamamos recepa. Então, não sobrou nada dos galhos vivos, a geada foi muito severa, queimou toda a parte arbustiva, toda a parte de estrutura, e o produtor tem que começar do zero, tem que cortar o arbusto a 30 centímetros, 40 centímetros a nível do solo. Esse é um problema, porque além do maior custo dessa operação, esse tipo de poda, o retorno da capacidade produtiva é maior quando comparado com os que eu já falei. Então, a previsão é de 21 colher zero, a de 22, a de 22, né, a próxima safra, colhe zero, vai ter uma baixa produção em 23, alguma coisa de 10, 20 sacos por hectare, e só a partir de 2024 que essa área retoma o teu potencial de produtividade. Então, é necessário fazer uma análise muito criteriosa, olhar o histórico da produtividade dessa área, porque só vale a pena fazer isso se ela tiver um histórico muito bom, de ser uma área bem produtiva, de uma qualidade muito boa, tá certo? Em muitos casos, Virgínia, vale mais a pena o produtor arrancar e substituir por um novo plantio. Ô Gui, isso chama muita atenção e acho que assusta muitos produtores, porque a gente está falando, até então a gente falava em um ano de 2022 com safra cheia de novo, né, Gui? E agora a gente vê aí, então, pelo que você está trazendo para a gente, uma parcela aí dos produtores, alguns produtores, então, pode ser que tenham safra zero por conta das condições climáticas adversas. É isso, né, Gui? É isso, Virgínia. Infelizmente, esses produtores que foram mais atingidos, que tiveram um percentual maior do que esse que eu estou dando exemplo, esses vão passar realmente muita dificuldade, vão precisar de ajuda para continuar na atividade. Esses produtores que sofreram parcialmente, que eu acredito que são a maioria dos produtores, eles também vão ter que repensar essa cafeicultura, porque o que acabou acontecendo, que o pessoal achou que não ia gear mais, sabe, Virgínia? E, infelizmente, a geada tem que voltar a ser um ponto de reflexão, de estudo, de tomada de decisão. Então, é muito importante que o produtor tenha essa consciência, sabe, Virgínia? Ô Gui, então vamos resumir para o pessoal que está assistindo para a gente. A gente tem essa perspectiva, essa expectativa de chuva aí para o mês de setembro. Até aqui, a orientação para o produtor era justamente aguardar essa retomada das chuvas para a gente ver melhor como é que a planta vai se comportar, como é que ela responde. Como diz o professor Donizete, né, Gui? A geada já podou o seu café. A gente só precisa saber até que ponto que você vai fazer essa poda. Então, o que você está trazendo para a gente hoje é que o cenário, de fato, ele é muito preocupante. E ainda assim, tendo que aguardar a chuva, o produtor já precisa ter em mente um plano de ação para ver o que ele vai fazer, e isso tudo quem pode ajudá-lo é um consultor, um técnico agrícola. É isso, Gui? É isso aí, ele tem que ir buscar apoio a um técnico de confiança dele ou da sua cooperativa, enfim, ele tem que estudar caso a caso. E se essa lavoura foi muito atingida e não tem, Virgínia, um bom histórico de produtividade, é preciso levar isso em consideração, porque as podas não mudam o sistema de produção. Então, aquela lavoura que está inserida num sistema de baixa produtividade, só o fato de podar não vai mudar. Então, ela vai continuar limitada por esse sistema de produção e pelas características genéticas também, variedade, etc. Por isso, vale a pena analisar se não é o caso de arrancar e plantar naquela área uma nova lavoura com um sistema de produção moderno, para mecanização, usar uma variedade mais adequada, uma variedade resistente à doença, sei lá, um pouco mais tolerante a frio, que a gente viu que tem algumas variedades que toleram um pouco mais.
Então é hora do produtor estudar e realmente tomar a melhor decisão, para daqui a pouco ele já começar a cortar e tocar a vida em frente, e se Deus quiser nós vamos sair dessa e vamos ficar melhor ainda do que somos hoje. E Gui, é claro que a gente falar em café hoje, não falar em chuva, alta temperatura, é uma coisa que a gente não consegue fugir. Eu queria saber de você, assim, qual é a expectativa para esse retorno da chuva, né? O déficit hídrico, ele continua muito acentuado, a situação, a gente sabe que ela é preocupante, mas na sua visão, o que você acha? Quanto tempo mais a gente consegue esperar por esse retorno da chuva? Um possível atraso preocupa muito, como é que você avalia hoje, assim, essa expectativa pelo retorno da chuva, que não tem jeito, né, Gui? Todo produtor de café está ansioso para saber como é que vai ser o clima para essa florada, enfim. O que você pode trazer para a gente hoje de informação sobre isso? Olha, Virgínia, eu tenho olhado todos os sites, nós temos uma torcida aí para as coisas acontecerem mais próximo da normalidade possível, e estamos torcendo para que essa chuva chegue agora no mês de setembro e a gente possa realmente recomeçar um novo ciclo. Eu tenho muita fé que isso vai dar certo e que elas vão voltar. Só que você vai me permitir, eu vou lembrar de novo do professor Zé Donizete. Ele fala muito da resiliência do cafeeiro, sabe? E essa resiliência chama muita atenção da gente, porque olha só, essa planta que sofreu tudo isso, né? E ela está também ansiosa pela chuva para começar de novo, né? Então nós cafeicultores que amamos o que fazemos, nós temos que olhar para a planta, ela nos ensina isso. E vai chover e ela vai dar flor e a vida continua, e vamos dar a volta por cima e vamos produzir muito café bom, porque o café é muito bom e nós vamos dar conta de produzir o café que o mundo precisa, se Deus quiser. Um passo por vez, né, Gui? Fazer plano de ação, esperar a chuva, tomar a decisão correta e torcer aí para que o clima fique pelo menos dentro da normalidade, né, Gui? Se ficar dentro do que é esperado, já é excelente. Excelente. E vamos nos esperar na resiliência do cafeeiro para a gente dar essa volta por cima. Gui, eu agradeço muito sua participação. Você sabe que você é muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Se você quiser deixar mais alguma mensagem para o produtor, para quem está nos assistindo, o momento é agora, o espaço é seu. Virgínia, muito obrigado. Agradeço a você, o João, pela maneira que você nos trata. E eu vou aproveitar a oportunidade, sim. Eu vou deixar algumas dicas para o cafeicultor. Se ele está numa área de risco, se essa lavoura está numa área de risco, primeira coisa, ele tem que pensar em seguro da lavoura. E ele tem que fazer seguro não só da planta, mas também do seu resultado. Então, o produtor, ele está numa área de risco, ele tem que pensar em buscar uma forma para ter menos prejuízo, porque sabe que em algum momento pode acontecer esse problema. A segunda dica, lavoura em área de risco tem que ter alto potencial de produtividade. Nos anos que não ocorreu o fenômeno da geada, o produtor tem que colher muito café nesses locais, muito café, porque aí compensa correr o risco. Não compensa, na minha opinião, correr o risco com lavoura de baixa produtividade, lavoura com problema de stand, problema de variedade, assim por diante. E a terceira é que hoje o produtor tem outras opções de cultivo e ele não precisa de arriscar e pode escolher as melhores áreas, plantando nessas outras áreas de maior risco outra cultura, se não for uma área apta, né? Por isso que ele precisa da ajuda de um profissional. Eu vou pedir licença agora para você, Virgínia, para agradecer a oportunidade, né? E para convidar todos os cafeicultores que estão nos assistindo para acompanhar nossas redes sociais, Facebook, Instagram, no Gui Carvalho Oficial, visitar o nosso site, guicarvalho.com.br, e assistir os nossos vídeos pelo canal do YouTube Papo de Cafeicultor. Peço licença também para agradecer a minha equipe, que é a agência Pingo no I, que cuida do site, a Gerais Vídeos, que cuida dos vídeos, e também a todas as empresas que me apoiam e viabilizam esse trabalho que estamos desenvolvendo na difusão de tecnologia cafeeira e compartilhando conhecimento
que adquiri nesses 30 anos dedicados à cafeicultura. Muito obrigado. Gui, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Gui Carvalho. O Gui, ele é consultor, referência em produção de café especial e trouxe para a gente aí um cenário do que ele tem observado ali pelo sul de Minas, principal região produtora de café arábica do Brasil, após, claro, a gente tem essa seca prolongada que persiste em Minas Gerais e tem também os 2 episódios de geada, que ainda vai render muito pano para manga. A gente precisa, de fato, continuar acompanhando para ver o que vai acontecer com a produção do ano que vem. O Gui deixou aqui para a gente, então, hoje, que o produtor precisa avaliar cada situação. Existe aquele produtor que foi atingido de forma leve, forte, moderada. Cada uma delas precisa que o produtor tome uma medida. É claro que o Gui trouxe que precisa, sim, esperar essa chuva chegar no mês que vem, em setembro, entre setembro e outubro, mas fato é que o produtor precisa estar com esse plano de ação em mãos para conseguir tomar a melhor decisão. O Gui destacou que há sim produtor que deve ter safra zero no ano que vem, o que assusta o mercado e chateia muito o produtor, porque a gente fala em 2022, a gente vinha falando em 2022 como ano de safra cheia para o Brasil, ano de grande produção. Então, aí é uma série de cenários que a gente precisa continuar acompanhando. Do lado da meteorologia, os modelos mais recentes indicam que há, sim, a tendência de que as chuvas retornem dentro da janela ideal nesse ano. No ano passado, nessa mesma época, o clima estava muito irregular, a gente tinha intensa onda de calor, o que trouxe bastante problema para a safra de 2021. Então, os modelos apontam, sim, essa tendência de retorno da chuva dentro da janela ideal, mas é sempre bom lembrar que se trata de uma previsão, a gente precisa continuar acompanhando para ver se ela se consolida de fato lá na frente. Todas as informações que o Gui deixou vão ficar disponíveis aqui no site Notícias Agrícolas, e qualquer dúvida, o Gui deixou aí todas as redes sociais, um canal no YouTube, que você pode entrar em contato com ele para tirar aí e ter mais novidades. Bom, vou ficando por aqui. Mas você não sai daí que a nossa programação continue, já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.